Mas veja o teste então, vamos lá com mais detalhes esse teste. Ele diz, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E aquele que não confessa isso, portanto, é do anticristo. Será que isso aqui então é uma espécie de uma frase mágica? Será que essa é a ideia? Então se eu quiser comprovar que eu sou de Deus, eu tenho que falar isso? Jesus Cristo veio em carne. Será que é um slogan? Será que é uma frase que tem poder em si mesmo? E se eu então não falar isso, se eu não conseguir dizer Jesus veio em carne, então quer dizer que eu não sou de Deus? É esse o teste? É repetir uma frase? É dizer algo mecanicamente? Claro que não. Evidentemente que não é isso. O ponto é o seguinte: no início, ou melhor, no início do segundo século, no final do primeiro século, no início do segundo século, uma heresia cresceu entre a igreja cristã. Ela ficou conhecida como docetismo. Não sei se você já ouviu esse termo, né? Docetismo. Vem daquela palavra grega, dokel, por isso docetismo. O termo dokel, de onde vem a palavra docetismo, significa aparência, não forma, apenas aparência. O que é que aqueles falsos mestres ensinavam? Que Jesus Cristo não tinha um corpo verdadeiro. Que Jesus Cristo, por ser Deus, ele não havia se encarnado de fato. Ele havia apenas assumido uma aparência de homem. Mas, se você pudesse se aproximar de Jesus Cristo, lá no primeiro século, lá na Galileia, ou lá na Judeia, onde ele estivesse, e fosse cumprimentá-lo, boa tarde, Jesus, posso dar a mão? Você ia apertar e não ia encontrar nada. Você ia apertar o vazio. Se você fosse tocá-lo, sua mão ia atravessar, provavelmente, porque você não ia tocar em nada. Eles negavam que Jesus tivesse corpo. E por que eles negavam que Jesus tivesse corpo? Por causa da filosofia grega, a filosofia do mundo, a filosofia que dominava os intelectuais naqueles dias. O que dizia a filosofia grega? Basicamente, a partir do pré-gnosticismo, que vai ser mais forte no terceiro século, que também é influenciado pela filosofia, por parte da filosofia grega, eles diziam: o espírito é bom, mas a matéria é má. Então, a parte espiritual do ser humano, a parte espiritual do mundo, é pura, é perfeita, é boa, mas a parte material é o problema. Essa parte material é que é caída, é que é pecaminosa, é que é maligna, é que é demoníaca. A parte espiritual é santa, é perfeita, é divina. A parte material é decaída, é imperfeita, é demoníaca. Basicamente isso. Então eles pensavam, bom, então Jesus não podia ter um corpo, né? Porque se ele tivesse um corpo, significava que ele não seria inteiramente bom, inteiramente puro, inteiramente perfeito, inteiramente divino. Logo, eles criaram essa explicação dizendo, Jesus não tinha carne. Jesus era apenas um espírito que assumiu uma aparência humana para poder ser visto, para poder se comunicar com as pessoas. Talvez você pense assim, bom, então, essa doutrina praticamente mais ninguém defende hoje em dia. Raramente alguém vai defender isso. Então, ninguém mais corre o risco, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é que há uma interpretação errada a respeito da pessoa de Jesus. O ponto é que, por outro lado, então, existe uma interpretação correta da pessoa de Jesus. Então, o teste da verdadeira ou do espírito da verdade tem a ver com a compreensão correta de quem é Jesus Cristo. A compreensão correta de o que ele foi, o que ele é, o que ele fez. Se nós não entendemos isso com precisão, e aí a importância do estudo, a importância de investigar a Escritura,
Se nós não compreendemos estas coisas, nós estamos namorando com o espírito do anticristo. Esse é o ponto. Se para nós não faz a mínima diferença se Jesus era homem ou Deus, se o que ele fez ou deixou de fazer, se nós estamos só interessados em experiências, em sensações ou em bênçãos para nós mesmos, se não estamos nem aí para entender quem foi e o que fez, quem é Jesus Cristo, isso então significa que nós estamos namorando com o espírito do anticristo. Porque o interesse do anticristo é obscurecer a pessoa de Cristo. Por sua vez, o interesse do Espírito Santo, qual é? Iluminar a pessoa de Cristo. Em João, capítulo 14, capítulo 16, várias vezes Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ou seja, depois do Pentecostes, quando ele vier, ele vai ensinar a vocês, meus discípulos, os apóstolos, quem eu sou. Ele vai contar para vocês. Ele vai lembrar a vocês as coisas que eu fiz. Ele vai ensinar para vocês, ele vai mostrar o significado de todas essas coisas. Isso é verdade porque os apóstolos, na verdade, só têm uma compreensão clara de quem era Jesus Cristo, o que ele fez, a necessidade da sua morte, a necessidade da sua ressurreição, depois que o Espírito Santo veio. Antes disso, eles não compreendiam. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, então eles compreenderam quem era Jesus. Então Pedro se levanta e prega um sermão espetacular no dia de Pentecostes. Ele diz: Jesus que veio agora foi aquele que foi profetizado por Davi, profetizado por Isaías, profetizado em todo o Antigo Testamento. Ou seja, o entendimento de Pedro se abriu no dia de Pentecostes e ele entendeu quem era Jesus. Ele já tinha dado uma amostra disso antes, mas só uma amostra, quando o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem por aí que eu sou, né? Quem é o Filho do Homem? Uns dizem que é Jeremias, que é João Batista, Elias, outros profetas. E vocês? Ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado, Simão, filho de João, porque não foi você quem entendeu isso, mas o meu Pai, quem te deu essa compreensão, quem te mostrou isso. Ou seja, a compreensão de quem é Jesus é algo sobrenatural, é algo que vem do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está interessado que nós entendamos, que nós compreendamos quem é Jesus Cristo. A maioria dos cristãos não faz a mínima ideia sobre as naturezas de Cristo, humana, divina. Esse é assunto de teologia, esse é assunto para os teólogos, isso não tem nada a ver com a gente. Esse é o espírito do anticristo. É isso que o anticristo quer. Que as pessoas não saibam, não conheçam, não compreendam quem é Jesus Cristo. Porque se elas não souberem, não entenderem, não compreenderem, elas estão preparadas para aceitar as mentiras dele. As heresias dele. Então é preciso compreender com profundidade a pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que a Bíblia revela para nós. Precisamos entender o que a Bíblia fala sobre seu nascimento virginal. Isso é uma coisa importantíssima. Precisamos entender o que a Bíblia fala sobre a união das duas naturezas na pessoa de Cristo. Como que ele pode ser humano e divino ao mesmo tempo? Como que convive na pessoa de Jesus Cristo essas duas naturezas? Ele não tem duas personalidades. Ele é apenas uma personalidade. E, no entanto, tem as duas naturezas. Essas duas naturezas não se misturaram. Ou seja, Deus não deificou o homem. O homem não divinizou, né? não ficou divinizado. Mas também o homem não humanizou Deus. Deus permanece Deus, o homem permanece homem. Isso é importante por quê? Porque é a base da redenção. Se não fosse assim, não adiantaria nada ele morrer na cruz. Se não fosse assim, seu sacrifício na cruz não salvaria ninguém. Não teria valor eterno, não teria valor infinito. Se não fosse assim, ele não poderia morrer em nosso lugar. Ele não poderia nos redimir. Ele não poderia aplicar em nós aquilo que ele mesmo conquistou na cruz do Calvário.
Percebe? Quando eles diziam no segundo século, ou já no final do primeiro século, Jesus não veio em carne, eles estavam dizendo, não existe redenção, não existe expiação, não existe salvação. Aí a gravidade do assunto, a importância do assunto para nós. O verdadeiro, o primeiro teste para definir o espírito da verdade do espírito do erro é o quê? A compreensão da pessoa de Cristo. O entendimento de quem é Jesus. Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina. Quem tropeça nessa doutrina, tropeça em tudo. Quem não entende claramente o que Jesus é, o que Jesus fez, não tem como dizer que fala pelo Espírito de Deus. Todos aqueles que hoje em dia, por algum motivo, em sua mensagem, em sua pregação, enfraquecem a pessoa de Cristo, seja por acrescentar exigências legalistas para a salvação, seja por acrescentar costumes, rituais, místicos, tropeça na pessoa de Cristo. Está, de alguma maneira, enfraquecendo o significado da obra de Cristo. E quem enfraquece o significado da obra de Cristo, a suficiência de Cristo para a nossa salvação, ou a centralidade de Cristo para a vida cristã, ou a centralidade de Cristo para o culto cristão, está cedendo ao espírito do anticristo. Porque o desejo do anticristo é diminuir a pessoa de Cristo.